Há momentos na vida em que algo dentro de nós desperta silenciosamente, como se uma porta que sempre esteve fechada começasse a se mover por conta própria. Não é uma porta externa, não é uma porta física, é uma porta interna, invisível aos olhos, mas inconfundível ao espírito. Muitos chamam essa porta de insight, outros chamam de intuição, iluminação, consciência expandida, experiência espiritual. Mas, na verdade, essa porta é um mecanismo natural que existe em todos nós. Um mecanismo que, quando desperto, muda radicalmente a relação que temos com a realidade. E quando esse mecanismo se abre, a prosperidade, em todas as suas formas, deixa de ser uma busca e passa a ser um reflexo. O que chamamos de portal da consciência não é um portal esotérico no sentido místico fantasioso. É uma mudança real no estado interno, onde a mente, o corpo e o coração entram em coerência. Coerência é quando tudo dentro de você para de lutar entre si e começa a trabalhar na mesma direção. É quando a mente para de duvidar, o corpo para de temer e o coração para de resistir. É um momento de alinhamento tão profundo que a prosperidade, que antes parecia distante, começa a se aproximar naturalmente. Não porque você corre atrás dela, mas porque você finalmente se torna capaz de recebê-la. Para entender isso de forma viva, imagine uma história real que aconteceu com o cineasta e explorador Jacques Cousteau. Em uma de suas expedições ao Mar Vermelho, ele relatou ter vivido um momento de absoluta quietude enquanto mergulhava. O mundo ao redor parecia suspenso. Ele dizia que naquele momento sentiu que o mar inteiro respirava junto com ele. Não havia pressa, não havia pensamento acelerado, não havia esforço. Apenas um estado de presença tão profundo que tudo parecia possível. Ele disse que naquele instante recebeu uma clareza tão absoluta que mudou completamente sua carreira e sua visão sobre a vida. Nada disso veio porque ele tentou pensar forte, controlar ou planejar. Veio porque ele entrou em um estado de abertura, o mesmo estado que abre o portal da consciência. A neurociência confirma que esses estados de consciência ampliada não são imaginários. Eles são resultados de uma alteração profunda na atividade cerebral, onde o córtex pré-frontal reduz a intensidade, a rede de modo padrão desacelera e regiões associadas à intuição e criatividade se tornam mais ativas. Andrew Newberg, pesquisador da neuroteologia, demonstra que práticas de presença profunda, como meditação, silêncio e foco em sensações sutis, diminuem a atividade na área parietal, responsável pela sensação de separação entre você e o mundo. Quando essa área desacelera, você sente conexão. E onde há conexão, há fluxo. E onde há fluxo, há prosperidade. Porque prosperidade é movimento, e movimento só acontece quando não há resistência interna. A maior resistência que o ser humano carrega é a sensação de separação. É a crença inconsciente de que estamos isolados, desconectados, sozinhos, responsáveis por tudo na força bruta. Quando pensamos assim, tudo pesa. E quando tudo pesa, o corpo contrai. E quando o corpo contrai, a mente fecha. E quando a mente fecha, nenhuma porta interna se abre. Prosperidade significa expansão. E expansão só acontece a partir do relaxamento profundo, não do esforço tenso. Isso não é filosofia, é fisiologia. O sistema nervoso humano opera em dois modos principais: o modo de sobrevivência e o modo de criação. O modo de sobrevivência fecha o portal. O modo de criação abre o portal. Quando estamos em estresse crônico, tensão constante, pressa, cobrança, autocrítica, medo do futuro, insegurança financeira, medo da escassez, o corpo vive em alerta. Nesse alerta, o cérebro libera substâncias que tiram você de estados expansivos. A criatividade diminui, a intuição desaparece, a percepção se estreita. Você enxerga apenas o que continua confirmando a falta. O portal se fecha. Mas quando você entra em estado de presença, quando respira profundamente, quando relaxa o corpo, quando silencia a mente, quando solta o controle, quando acolhe suas emoções sem resistência,
algo muda internamente. O corpo entende que não precisa lutar. E quando o corpo não luta, a mente abre espaço. E quando a mente abre espaço, o campo de possibilidades se torna visível. A física quântica chama isso de colapso de função de onda. Antes do colapso, tudo existe como potencial. Depois do colapso, uma realidade específica se manifesta. E o que decide qual realidade se manifesta? Seu estado interno. Max Planck dizia que a consciência é fundamental. Einstein afirmava que não podemos resolver um problema no mesmo nível de consciência que o criou. Nikola Tesla dizia que a mente humana só cria coisas extraordinárias quando entra em frequência elevada. Todos esses homens geniais apontavam para o mesmo fenômeno. A consciência muda a realidade, não com pensamentos soltos ou afirmações repetidas mecanicamente, mas com estados internos de coerência, estados onde corpo, mente e emoção vibram juntos, estados onde você não precisa provar nada para ninguém, onde você não precisa brigar contra a vida, onde você não precisa pedir desesperadamente, onde você apenas está, onde a simplicidade se torna suficiente, onde o silêncio te alimenta, onde a confiança substitui o medo, onde o ser substitui o ter. Quando você entra nesse estado, mesmo que por poucos minutos, o portal começa a se abrir. O portal não abre por pressão, ele abre por entrega, ele abre pelo espaço interno que você cria quando solta a necessidade de controlar tudo. Ele abre quando você para de correr atrás e começa a permitir. Ele abre quando você deixa a vida respirar dentro de você. Esse portal não é uma imagem simbólica, é uma transição real no estado da consciência. É quando você deixa de funcionar no nível da sobrevivência e começa a funcionar no nível da expansão. É quando o cérebro cria novas conexões, o coração muda seu padrão elétrico, a energia vital se reorganiza e o corpo se torna um canal para insights, intuições, sincronicidades e abundância. Prosperidade não é acumular. Prosperidade é fluir. É ter o suficiente porque você está conectado com o suficiente. Prosperidade é uma resposta natural do universo quando você está alinhado. A vida não nega prosperidade a ninguém, mas apenas aqueles que abrem o portal interno conseguem enxergar onde ela está. A prosperidade não chega na forma que você imagina. Ela chega na forma que você permite. O portal da consciência é o mecanismo que transforma a possibilidade em realidade. Quando esse portal abre, você não manifesta coisas, você manifesta estados, e estados criam caminhos, e caminhos trazem oportunidades, e oportunidades trazem prosperidade. Não existe prosperidade sem consciência, e não existe consciência sem presença, e não existe presença sem abertura. Agora que você começou a se aproximar dessa abertura interna, podemos seguir mais fundo. Quando falamos sobre abrir o portal da consciência, não estamos falando de um evento místico que acontece de fora para dentro. Estamos falando de um processo interno que tem início silencioso dentro do cérebro, se expande pelo corpo e, gradualmente, altera a forma como você percebe e interage com a realidade. A consciência, quando se expande, não só transforma a sua visão de mundo, mas altera o próprio funcionamento do seu sistema nervoso. A prosperidade, entendida não apenas como riqueza material, mas como plenitude, fluidez, sincronicidade e abundância em todas as áreas da vida, nasce dessa expansão. Não é uma recompensa, mas um reflexo. E esse reflexo só aparece quando o corpo e a mente deixam de operar no modo de sobrevivência e começam a operar no modo criativo. O modo de sobrevivência é acionado quando o cérebro percebe a ameaça. Isso pode vir de situações reais ou imaginadas. Medo de perder dinheiro, medo de não ser suficiente, medo de errar, medo de falhar, medo de ser rejeitado, medo de ousar. Tudo isso coloca o cérebro em estado de alerta. Quando isso acontece, regiões cerebrais responsáveis pela intuição, criatividade, percepção de oportunidades e clareza de visão ficam comprometidas. O corpo libera adrenalina e cortisol, os músculos se contraem, a respiração fica curta,
A mente acelera. Essa aceleração mental não é produtividade, é ruído, é turbulência, é excesso de futuro projetado sobre o presente. E quando a mente está presa no futuro, ela perde sua capacidade de criar no agora. A neurocientista Lisa Feldman Barrett explica que o cérebro está sempre tentando prever o que vai acontecer, baseado em memórias emocionais do passado. Quando essas memórias estão carregadas de medo e escassez, você passa a projetar escassez sobre o futuro. O portal da consciência permanece fechado, não porque a vida está negando algo a você, mas porque o seu próprio sistema nervoso está operando num modo que impede a expansão. É como tentar enxergar o horizonte através de uma janela coberta de poeira. A paisagem está lá. Você só não consegue ver. Por outro lado, o modo criativo, que é onde o portal da consciência começa a se abrir, é acionado quando o corpo entra em estado de segurança. Segurança não é ausência de risco. Segurança é confiança. Quando o corpo sente que está seguro, ele ativa o sistema parasimpático, que é responsável por relaxamento, digestão, restauração, conexão emocional e percepção ampliada. A mente desacelera, o coração diminui o ritmo, a respiração se aprofunda e, como consequência, o cérebro começa a operar em ondas alfa e teta, ondas associadas à criatividade, intuição, aprendizagem profunda, insights e estados meditativos. Pesquisas mostram que essas ondas cerebrais são as mesmas encontradas em momentos de profunda inspiração artística, em experiências espirituais, em meditações avançadas e em estados de fluxo. O escritor Mihaly Csikszentmihalyi, que estudou o fenômeno do flow, descreveu que nesse estado o tempo parece mudar de ritmo. Você age sem esforço, percebe mais, sente mais e cria mais. Esse estado é o portal da consciência em funcionamento. Não é algo distante ou inatingível. É um estado natural do ser humano, mas que poucos acessam conscientemente porque vivem presos ao modo de sobrevivência. E aqui surge um ponto crucial para compreender a relação entre consciência e prosperidade. O cérebro só consegue enxergar oportunidades quando está calmo. Parece simples, mas é profundo. Em um estudo da Universidade de Stanford, pesquisadores descobriram que pessoas em estado relaxado conseguiam resolver problemas complexos com muito mais eficiência do que pessoas tensas. Não era inteligência, era estado interno. Quando o portal da consciência se abre, você não apenas pensa melhor, você percebe melhor. Esse tipo de percepção ampliada cria uma característica que chamamos de sincronicidade. Sincronicidade não é coincidência, é coerência. É quando sua vibração interna começa a atrair circunstâncias externas alinhadas com ela. Não porque existe uma entidade selecionando acontecimentos para você, mas porque o seu estado interno passa a filtrar a realidade de forma diferente. O cérebro tem um sistema chamado Sistema de Ativação Reticular, SER, que seleciona o que você percebe e o que você ignora no ambiente. Esse sistema decide suas oportunidades, seus relacionamentos, suas escolhas e sua prosperidade. Quando você vive em escassez, ele filtra a vida para confirmar a escassez. Quando você vive em expansão, ele filtra a vida para revelar oportunidades. Por isso, duas pessoas podem viver a mesma situação. Uma prospera, a outra não. Não é azar nem privilégio. É filtro, é consciência, é estado. Uma pessoa com o portal da consciência fechado vê falta onde existe apenas possibilidade. Outra pessoa, com o portal aberto, vê possibilidade onde os outros só veem falta. O mundo externo é o mesmo. O que muda é a lente interna. A física moderna também confirma esse fenômeno. O físico David Bohm, um dos pioneiros na compreensão da consciência como parte fundamental da realidade, dizia que a mente humana não é apenas observadora, mas participante ativa do processo de criação da experiência. Ele acreditava que existe uma ordem oculta, um campo de potencialidades, que se manifesta de acordo com a qualidade da consciência do observador. Quando o portal da consciência está fechado, esse campo permanece inacessível. Quando se abre,
tudo começa a se reorganizar ao redor de você. É por isso que, ao longo da história, pessoas que passaram por despertares profundos relatam mudanças drásticas em suas vidas. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque a percepção delas mudou. A mente deixou de operar em sobrevivência e passou a operar em expansão. E essa expansão reorganiza tudo: pensamentos, sentimentos, escolhas, oportunidades, relacionamentos, caminhos. Prosperidade não é um prêmio que cai do céu. Prosperidade é o reflexo natural de uma consciência que está funcionando em seu estado original, aberto, presente, conectado, criativo e coerente. Outro ponto crucial: não existe prosperidade sem presença. A presença é a porta de entrada para a consciência expandida. Quando você está presente, você para de viver no tempo psicológico, aquele tempo onde tudo dói, porque é feito de memórias do passado e projeções do futuro. No tempo psicológico, nada flui. No presente, tudo se move. No presente, o corpo relaxa. No presente, o sistema nervoso abre. No presente, a mente se torna receptiva. No presente, o portal da consciência se abre. E quando ele se abre, você começa a viver em estado de percepção. E perceber é a chave de toda prosperidade. Muitos acreditam que prosperidade depende de esforço, estratégia, disciplina extrema, foco rígido, metas agressivas. Esses elementos podem até criar resultados, mas não criam prosperidade verdadeira. O que cria prosperidade verdadeira é o estado interno a partir do qual você vive. Quando esse estado é profundo, enraizado e coerente, você se torna alguém que naturalmente atrai oportunidades. Pessoas te procuram, ideias surgem, conexões aparecem, caminhos se abrem. E isso não é coincidência, é sintonia. O mundo externo responde ao mundo interno, sempre. Quando falamos sobre abrir o portal da consciência, estamos falando sobre sair do estado contraído. Medo, pressão, cobrança, autopunição, pressa, ansiedade, e entrar no estado expandido. O estado expandido é feito de confiança, entrega, presença, clareza, abertura e receptividade. É quando você entende que não precisa forçar nada para que algo aconteça, porque a força é da vida, não sua. A única coisa que você precisa abrir é o espaço interno. E algo muito profundo começa a acontecer quando esse portal se abre. Você começa a perceber que prosperidade não é algo que você alcança. Prosperidade é algo que você expressa. Quanto mais sua consciência se expande, mais você percebe que a vida sempre esteve a seu favor. Mas você não tinha olhos internos para ver. E quando os olhos internos finalmente se abrem, a realidade se revela de uma forma que parecia impossível antes. E agora que essa compreensão começou a se instalar, vamos seguir mais fundo. Quando alguém começa a abrir o portal da consciência, algo muito delicado, mas profundamente poderoso, acontece dentro da estrutura emocional. A forma como você sente muda a forma como você vê, e a forma como você vê muda a forma como você vive. Emoções deixam de ser inimigas e passam a ser guias. Sensações deixam de ser incômodas e passam a ser sinais. A consciência expandida é, acima de tudo, uma consciência capaz de sentir profundamente. E sentir profundamente é o que permite prosperar, porque prosperidade não é apenas um estado mental, é um estado vibracional. A maioria das pessoas passa a vida tentando escapar das próprias emoções. Tentam ignorar, controlar, reprimir, evitar. Mas toda vez que você recusa uma emoção, você se contrai por dentro. E essa contração fecha o portal. A prosperidade não flui para dentro de corpos que estão travados emocionalmente, não porque é errado sentir dor, mas porque a dor não sentida se transforma em uma tensão silenciosa que impede que a energia vital circule. Emoções são energia, e energia estagnada impede movimento. Prosperidade é movimento. Imagine um rio. Quando a água flui sem obstáculos, o rio é vivo, nutritivo, cheio de oxigênio. Mas quando folhas, galhos e sujeira se acumulam num ponto,
a água ali começa a ficar parada, densa, sem vida. A energia emocional funciona exatamente da mesma forma. Quando você bloqueia emoções, acumula galhos internos. Isso cria densidade, isso cria peso. Isso impede que a corrente natural da vida circule dentro de você. O portal da consciência começa a se fechar não por falta de conhecimento, começa a se fechar por falta de espaço emocional. Carl Jung dizia que aquilo que não aceitamos dentro de nós se transforma em destino. E o destino, nesse caso, é apenas a repetição involuntária da contração. Você pode mudar de trabalho, de relacionamento, de cidade, de país, mas se não mudar o estado interno, o padrão volta. É por isso que tanta gente faz de tudo para prosperar, mas continua presa nos mesmos ciclos. O que falta não é habilidade. O que falta é abertura emocional. A prosperidade só chega onde existe espaço para ela entrar. E esse espaço começa a se formar quando você para de lutar contra o que sente. A consciência elevada não rejeita nenhuma emoção. Ela acolhe, ela escuta, ela observa, ela transita. Quando você acolhe uma emoção, ela se dissolve. Quando resiste, ela endurece. A dissolução libera energia. Essa energia liberada começa a circular pelo corpo como uma corrente suave. Essa corrente abre canais internos. E esses canais são os mesmos que a metafísica chama de centros de energia, locais onde emoções, pensamentos e vibrações se encontram. Quando esses centros estão limpos, você sente clareza. Quando estão bloqueados, você sente confusão. A ciência moderna mostra que emoções reprimidas alteram padrões cardíacos, respiratórios e hormonais. Quando uma emoção intensa é acolhida conscientemente, o coração entra num padrão de coerência. A coerência cardíaca é um estado onde o ritmo do coração se torna harmonioso, estável e sincronizado com a respiração. Esse estado envia sinais ao cérebro que reduzem a ansiedade, aumentam clareza e facilitam tomada de decisão. Ou seja, sentir com presença abre o portal fisiológico da consciência. O coração possui um campo eletromagnético até 5.000 vezes mais forte que o do cérebro. Esse campo influencia a forma como percebemos o mundo, como nos conectamos com outras pessoas e como atraímos oportunidades. Quando o campo cardíaco está incoerente, cheio de tensão, insegurança, medo e resistência, o mundo parece hostil. Mas quando está coerente, o mundo parece aberto. A prosperidade se aproxima de corações coerentes. Corações coerentes pertencem a pessoas que se permitem sentir. É por isso que muitos trabalhadores espirituais, mestres antigos e tradições milenares, insistem na ideia de que a verdadeira transformação começa no coração. E não é uma metáfora. O coração é o órgão que mais influencia o cérebro, não o contrário. Quando o coração está incoerente, o cérebro entra em confusão. Quando o coração se alinha, o cérebro alcança a clareza. E a clareza é o primeiro passo para a prosperidade. A prosperidade não depende apenas de trabalho, esforço, dedicação ou estratégias. Ela depende de clareza interna, porque clareza permite enxergar caminhos, oportunidades e possibilidades que estavam invisíveis quando o portal estava fechado. Uma mente confusa toma decisões por medo. Uma mente clara toma decisões por alinhamento, e decisões alinhadas criam realidades alinhadas. É aqui que surge uma das chaves mais importantes deste processo. O corpo é o portal. A mente é o vento que sopra o portal, mas o corpo é a porta em si. Quando você aprende a observar as sensações corporais, percebe que tudo começa ali. A tensão no peito, o nó no estômago, o aperto nos ombros, a respiração curta, as mãos frias, tudo isso são sinais de que o corpo está tentando lidar com emoções que você não permitiu sentir plenamente. Quanto mais você ignora esses sinais, mais o corpo endurece. Quanto mais o corpo endurece, mais o portal da consciência se fecha. A abertura do portal começa quando você permite que o corpo fale. Permite sentir o movimento interno sem julgar. Permite respirar profundamente quando algo incomoda.
permite ficar presente quando algo dói, permite colocar a mão no peito e acalmar sua própria energia. Isso não é fraqueza, isso é consciência. Consciência não é ausência de dor. Consciência é a capacidade de sentir a dor sem se perder nela. E quando você sente sem se perder, a dor se transforma em insight. Emoção se transforma em energia. A energia se transforma em movimento. E o movimento se transforma em prosperidade. Os mestres taoístas ensinavam que o segredo da vida não é vencer, mas circular. Tudo precisa circular. A água, o ar, a energia, o dinheiro, as relações, os pensamentos. O que não circula apodrece. O que circula floresce. Prosperidade é circulação. O portal da consciência é uma abertura por onde essa circulação acontece. Quando o portal abre, você se alinha ao movimento natural da vida. Esse movimento é inteligente. Ele sabe onde você precisa estar. Ele sabe o que precisa chegar até você. Ele sabe o que precisa partir. Ele sabe o que precisa nascer. Quando você impede o movimento tentando controlar tudo, o fluxo se interrompe. Quando você solta o controle, o fluxo retorna. O físico Werner Heisenberg dizia que a realidade não é feita de coisas, mas de interações. Isso vale internamente também. Prosperidade não é uma coisa. É uma interação entre você e a vida, entre seu estado interno e as possibilidades externas, entre aquilo que você sente e aquilo que você atrai, entre sua energia e a energia do mundo. Quando essa interação é suave, a prosperidade se aproxima. Quando é tensa, ela se afasta. A consciência elevada percebe essas interações profundamente. Ela sente quando algo está fora de alinhamento. Sente quando precisa soltar. Sente quando precisa avançar. Sente quando uma decisão nasce do coração e quando nasce do medo. Esse tipo de consciência transforma a vida porque cada escolha se torna uma expressão do seu estado interior, não uma reação automática a impulsos antigos. E quando suas escolhas começam a refletir sua verdadeira essência, não seu medo, sua vida se alinha. E quando a vida se alinha, a prosperidade flui. O portal da consciência não é uma metáfora espiritual. É uma reorganização do seu sistema inteiro. Corpo, mente, coração e energia começam a atuar como um só organismo. E esse organismo, quando alinhado, se torna um ímã para possibilidades. É nesse ponto que muitos começam a experimentar sincronicidades inegáveis. Pessoas certas aparecendo no momento certo. Oportunidades inesperadas. Intuições precisas. Ideias que surgem completas. Caminhos que antes pareciam impossíveis se tornando simples. Relacionamentos se reorganizando de forma natural. Tudo isso é a vida respondendo ao seu campo interno. Nada chega por acaso. Tudo chega por sintonia. Prosperidade não é um destino. É um reflexo. E esse reflexo começa a surgir quando você honra suas emoções, escuta seu corpo, alinha seu coração, limpa seu campo e permite que a energia da vida circule dentro de você novamente. Quando o portal se abre, a prosperidade deixa de ser uma busca e se torna sua natureza. Existe um ponto no despertar da consciência em que algo muda de maneira definitiva. Não é um momento de explosão, nem uma revelação dramática. É algo mais silencioso, quase imperceptível. É como se uma chave interna girasse e você percebesse que algo que antes parecia extraordinário agora se torna natural. O portal da consciência já não é mais uma porta que você tenta abrir ocasionalmente. Ele se torna um estado permanente, uma abertura que acompanha cada respiração, cada escolha, cada passo. É nesse estado que a prosperidade deixa de ser um acontecimento eventual e passa a ser uma experiência contínua. Não por sorte, mas por coerência. Não por esforço, mas por constância. Quando o portal está verdadeiramente aberto, você começa a perceber que a vida inteira é um campo de ressonância. Tudo vibra, tudo responde, tudo conversa. Nada é aleatório, nada é desconectado. Prosperidade deixa de ser algo que vem de fora para dentro. Ela passa a emergir do seu campo interno,
como uma extensão natural da sua presença. A questão deixa de ser como atrair prosperidade e passa a ser como permanecer no estado que naturalmente a atrai. E permanecer nesse estado exige uma compreensão profunda. Prosperidade não é sobre ter, é sobre ser. Enquanto você acreditar que precisa alcançar algo para então se sentir próspero, o portal continuará instável. Mas quando você percebe que a prosperidade nasce da sua vibração, da sua consciência, da sua abertura, do seu estado emocional, ela passa a ser sua companheira constante. Você não precisa mais correr atrás dela. Você a incorpora. Ela se torna sua assinatura energética, sua frequência natural. Essa mudança começa com uma nova relação com o tempo. Quando a consciência está contraída, o tempo se torna inimigo. Você sente que está atrasado, que algo deveria ter acontecido, que está perdendo oportunidades, que não tem tempo suficiente, que a vida está passando rápido demais. Mas quando a consciência se expande, o tempo se torna aliado. Você percebe que nada chega antes ou depois do momento perfeito. A ansiedade se dissolve, a comparação desaparece, a pressa perde o sentido, porque você compreende que o fluxo da vida é inteligente e que nada que é seu pode ser perdido. Prosperidade floresce no terreno da confiança. E confiança não é um pensamento positivo, é um estado fisiológico. É uma sensação profunda de que você está sendo guiado, amparado, conduzido por algo maior do que sua mente consegue compreender. Essa confiança cria uma base interna tão estável que nenhuma circunstância externa consegue desestabilizar. O portal da consciência permanece aberto porque você não permite que medos antigos voltem a comandar seu sistema nervoso. E essa estabilidade emocional não significa a ausência de desafios. Significa que, quando desafios surgem, você não se identifica com eles. Você os observa a partir de um estado de presença. Não reage impulsivamente. Não volta para padrões antigos de resistência. Você percebe que tudo o que acontece é parte do movimento da vida. E movimento é prosperidade. Até aquilo que parece caótico tem uma inteligência por trás. A consciência elevada enxerga essa inteligência. E quando enxerga, não luta. Apenas responde com sabedoria. Grandes mestres espirituais como Ram Dass e Eckhart Tolle falam sobre um estado em que você se torna a própria presença. Um estado onde não há mais divisão entre você e a vida. Esse é o estado da verdadeira prosperidade. Não porque você se desconecta da matéria, mas porque se conecta tão profundamente com o presente que tudo o que você faz nasce de uma frequência limpa. E quando suas ações nascem dessa frequência, elas inevitavelmente geram prosperidade. O universo responde à coerência. Quando o portal da consciência está estabilizado, você começa a viver em um estado de observação profunda. As pequenas coisas ganham brilho. As sincronicidades se multiplicam. Os encontros se tornam significativos. As oportunidades começam a parecer inevitáveis. E não porque você está forçando o destino, mas porque finalmente está caminhando na mesma direção da vida. Prosperidade não é privilégio, é alinhamento. Esse alinhamento transforma sua energia em campo magnético. Quando você está alinhado, as pessoas sentem. A vida responde. O mundo percebe. Nada precisa ser provado. Nada precisa ser forçado. Nada precisa ser explicado. A prosperidade se aproxima porque sua vibração é estável e consistente. Você se torna uma presença que inspira segurança no universo, e o universo confia em quem confia nele. A estabilização do portal também modifica sua relação com o desejo. Antes, o desejo nasce de falta. Quando o portal se abre, o desejo nasce de expansão. São duas frequências completamente diferentes. O desejo que nasce da falta busca preencher um vazio. O desejo que nasce da expansão busca expressar uma abundância, e apenas esse segundo tipo de desejo se manifesta facilmente, porque ele não nasce de carência, nasce de propósito, de expressão, de alinhamento. Muitos acreditam que o universo testa. Ele não testa.
Ele responde. Ele responde ao seu estado, ao seu campo, à sua coerência. Quando o portal da consciência está totalmente aberto, você não precisa mais pedir nada com desespero. Você apenas expressa uma intenção clara e relaxa. A clareza envia um sinal. O relaxamento abre o canal. O portal recebe. E o universo entrega. Essa entrega não significa que tudo será perfeito. Significa que tudo será coerente. Há momentos em que você será direcionado para caminhos que inicialmente parecem desafiadores. Mas quando o portal da consciência está aberto, você não interpreta esses caminhos como obstáculos. Você os interpreta como movimentos da vida te preparando para algo maior. Você não vê a dificuldade como punição, mas como convite. E todo convite traz expansão. E toda expansão traz prosperidade. É por isso que a prosperidade verdadeira não se mede por acúmulo, mas por qualidade de movimento. Há pessoas com muito dinheiro e pouca prosperidade, porque prosperidade é fluidez interna, é leveza, é autenticidade, é liberdade, é presença. E essa prosperidade invisível é a que sustenta a visível. Sem ela, qualquer riqueza desmorona. Com ela, qualquer caminho floresce. A estabilização do portal também desperta uma percepção mais fina sobre propósito. Propósito deixa de ser uma meta e passa a ser uma frequência. Você percebe que seu propósito não está em fazer algo específico, mas em fazer tudo o que você faz a partir de um estado elevado de consciência. Quando sua vibração é alta, tudo se torna propósito. Uma conversa, um trabalho, um silêncio, uma escolha. A prosperidade nasce dessa vibração, não da tarefa. E quanto mais você vive nesse estado, mais você percebe que a prosperidade não vem porque você faz algo. Ela vem porque você é algo. Ela flui porque sua presença está alinhada com a vida. E quando sua presença está alinhada com a vida, você se torna um canal para o movimento natural do universo. Tudo passa por você. Ideias, oportunidades, relações, momentos transformadores. Nada estagna. Nada se perde. Nada se bloqueia. O portal da consciência se mantém aberto quando você vive na interseção entre intenção e entrega. Intenção direciona. Entrega permite. A intenção abre caminho. A entrega abre espaço. E quando caminho e espaço se encontram, a prosperidade atravessa. Sempre. Esse estado não é uma conquista permanente que você obtém e nunca mais perde. Ele é uma escolha constante. Uma prática viva, uma dança interna entre presença e confiança. Quanto mais você escolhe esse estado, mais natural ele se torna. Quanto mais natural, mais ele se estabiliza. E quando finalmente se estabiliza, você percebe que prosperidade nunca foi destino. Sempre foi sua natureza. Sempre esteve disponível. Sempre esteve ao seu alcance. Só estava esperando você se tornar aberto o suficiente para recebê-la. Abrir o portal da consciência é o primeiro passo. Estabilizá-lo é o segundo. Viver a partir dele é o terceiro. Quando você faz esses 3 movimentos, você deixa de andar sozinho e passa a andar com a vida. E quando anda com a vida, cada passo é guiado. Cada caminho é coerente. Cada escolha é alinhada. E cada instante se torna próspero.